13 de dezembro de 1968. Ali começava uma longa noite de terror que cobriria o Brasil nos 10 anos seguintes. O ato institucional número 5, o AI-5, deu ao governo militar poder tirânico. Políticos e militares foram caçados e presos. A censura calou jornais e artistas. As garantias constitucionais foram suspensas. Estavam proibidas atividades e manifestações políticas e restrita até o limite a possibilidade de habeas corpus. Suspensa a liberdade de reunião, casas podiam ser invadidas sem mandado judicial. Era como um estado de sítio permanente, sem toque de recolher, porque não havia mais recolher. Tortura e assassinato de opositores viraram prática do Estado. O jornalista Hélio Gaspari tem a definição lapidar. A ditadura passou de envergonhada a escancarada. 50 anos depois do AI-5, vamos tentar usar as trevas do passado para iluminar o presente, ouvindo 3 pessoas cujas vidas foram afetadas pelo ato. Em entrevista gravada, temos Delfim Neto, à época, aos 40 anos de idade, ministro todo-poderoso da área econômica, hoje a única pessoa viva a ter assinado o AI-5. Aqui, no estúdio com a gente, o jornalista Zuenir Ventura e o cientista político César Benjamin. César, o César tinha, na época do AI-5, 14 anos. E ele foi preso político como consequência do AI-5 3 anos depois, ainda menor de idade, com 17 anos. César, o que você fazia antes do AI-5 em 68? Eu estudava no Colégio de Aplicação da então Universidade do Brasil, agora o UFRJ, que, embora fosse uma escola secundária, ela tinha um clima universitário. Né? Você já militava, então, politicamente? Sim, participei de todas as manifestações de 68 e estava reunido com amigos lá do Aplicação no dia 13 de dezembro, quando nós assistimos juntos o anúncio, entendemos que alguma coisa muito importante tinha mudado, né? Ficou um silêncio, eu fui para a janela e passam 2 cavalarianos da PM fazendo ronda. E eu associo as duas coisas. Evidentemente, aquela ronda estava associada a um anúncio que tinha acabado de ser feito na televisão, né? Zuenir Ventura escreveu o livro definitivo sobre aquele ano que sacudiu o Brasil e o mundo. O livro 1968, o ano que não terminou. Zuenir, o que você fazia em 68? Você dava aulas, trabalhava em jornalismo? Eu trabalhava em jornalismo e dava aula em 2 faculdades, na Faculdade de Desenho Industrial, dava comunicação verbal, e na Escola de Comunicação eu dava redação e tal. E participava como todo mundo, quer dizer... E como jornalista, você estava em que órgão? Eu estava na Visão. Na Visão. E eu acabei estando na Visão de assistir o primeiro acontecimento que deu, enfim, origem a todo, onde tudo começou, que aliás é o título do capítulo, que era na revista Visão, que ficava perto, em cima, assim, do calabouço. E Ziraldo e Washington Novaes trabalhavam. Calabouço não era uma prisão, era um restaurante. Era um restaurante. Restaurante tinha nome de prisão, mas era um restaurante. E aí tinha aquela agitação, aquele restaurante de estudantes pobres e tal. E aí, uma tarde, a gente ouviu algum barulho que parecia um tiro e tal. Eu disse, acho que foi tiro. Aí descemos os 3 pela escada e o corpo do Edson Luiz, do estudante Edson Luiz, estava sendo carregado para a Assembleia Legislativa, né? E aí a gente acompanhou. No dia seguinte teve o enterro, foi um enterro de 50 mil pessoas, pela primeira vez no Rio de Janeiro. E eu acho que naquele dia os estudantes conquistaram a opinião pública, que era assim, em coro, matar um estudante, e se fosse um filho seu? Matar, até hoje eu fico arrepiado de lembrar dessa coisa, 50 mil pessoas dizendo isso, matar um estudante se fosse um filho seu. Eu era uma delas. Você era uma delas. A gente, a partir de relatos do Zuenir no livro, como esse, a gente fez um resumo dos acontecimentos de 68 que culminaram no AI-5. O primeiro, aliás, Edson Luiz. Vamos assistir. O estudante Edson Luiz é morto pela polícia militar em invasão do restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Cerca de 50 mil pessoas acompanham o trajeto do corpo.
No dia 21, a chamada Sexta-feira Sangrenta, manifestações contra a ditadura no Rio terminam com 4 mortos, 60 feridos e mais de 1.000 presos. No dia 26, uma multidão se reúne para protestar e demonstrar apoio aos estudantes na passeata dos 100.000. No mesmo dia, o soldado Mário Cosel Filho morre num atentado praticado pela Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, em São Paulo. O grupo guerrilheiro Colina mata no Rio o major alemão Edson von Westerhagen, confundido com um militar boliviano que teria participado do assassinato de Che Guevara. O deputado federal Márcio Moreira Alves sugere um boicote de sexo por parte das mulheres dos oficiais e pergunta: quando o Exército não será um valha-couto de torturadores? O caso Paraçar vem à tona. O capitão da Aeronáutica Sérgio de Carvalho acusa o brigadeiro João Paulo Burnier de planejar a explosão do gasômetro do Rio para incriminar a guerrilha. A polícia prende 920 pessoas no Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna. No dia 12, o Congresso decide não suspender a imunidade parlamentar de Márcio Moreira Alves, impedindo que se abra um processo contra o deputado. 24 horas depois, Costa e Silva baixa o AI-5. Desses eventos todos, Zuenir, César, pode-se apontar um que teve mais peso no endurecimento do regime? Eu acho que houve um pretexto que foi o discurso do Márcio Moreira Alves. Não sei se você concorda com isso. Você acha? Eu acho até que foi uma armadilha. Na verdade, nesse ano, nesse período, a ditadura estava perdendo a batalha da opinião pública, perdendo as ruas, né? E havia também um alto grau de dissensão dentro das forças que tinham apoiado o golpe militar de 64. Muita gente apoiou, instituições inclusive, achando que era uma intervenção cirúrgica. Tanto assim que a campanha eleitoral de 65 estava sendo organizada, porque haveria eleição presidencial, né? E em 68 ficou claro que o regime estava se prolongando e queria se prolongar. E isso gerou grande descontentamento, mesmo entre pessoas que tinham apoiado o golpe, né? E eu acho que no episódio do Márcio Moreira Alves, quando o Congresso recusa a cassação dele, né? Inclusive com voto de grande parte da arena, do partido que apoiava o regime militar, os militares perceberam que talvez estivessem perdendo o controle das ruas, da opinião pública, do Congresso, né? E a reação foi muito rápida. Veja bem, o Congresso recusou dia 12, e o AI-5 foi baixado dia 13. Ninguém faz um ato institucional dessa envergadura e faz a costura em 24 horas. Isso já estava preparado. Olha, eu tentei a beça, mas eu não consegui convencer o jornalista Hélio Gaspari a participar do programa. Ele parece que sofre até para tirar retrato 3x4. Mas a gente tem que agradecer a generosidade do Gaspari, que nos ajudou, passou horas com a gente elaborando o roteiro dessa noite. O Hélio tem uma tese que o AI-5 poderia ter sido evitado se o governo tivesse acolhido a sugestão do vice-presidente Pedro Aleixo, feita 4 meses antes, numa reunião do Conselho Nacional de Segurança, em julho de 68. Em resumo, o vice-presidente dizia que seria um remédio violento, porém constitucional e com data de validade. O estado de sítio duraria 60 dias. Segundo, inclusive, a Constituição de 67. Exatamente. Você concorda com essa tese do Gaspari, que o estado de sítio evita... raciocinar sobre hipóteses 50 anos depois é moleza, mas que evitaria o AI-5, encurtaria a ditadura? Certamente, porque eu acho que por isso é que não foi votado sequer, nem na primeira reunião. Isso também é uma descoberta do Hélio, essa coisa dessa ata de julho. Por que não foi votado? Até hoje não se sabe, que não votaram. E na outra reunião, que é a reunião de 13 de dezembro, essa que decretou o AI-5, também não foi votado. Quer dizer, realmente havia uma corrente, que queria realmente endurecer, né? Em 13 de dezembro, o Costa e Silva abriu a reunião falando por 5 minutos, uma coisa pouca, e deu 20 minutos para todos os presentes lerem o ato institucional. O primeiro a votar
foi o vice-presidente Pedro Aleixo. É o primeiro a votar e o único a votar contra o ato. Vamos ouvir agora o voto do então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. As favas com os escrúpulos. O Delfim Neto tem uma história, uma tese. Vou deixar ele falar. Delfim Neto. Naquele dia 13 de dezembro, quando o senhor e todos estavam se encaminhando para a reunião, todos já sabiam mais ou menos o que ia se passar? Não. Não? O senhor foi surpreendido? Não, surpreendido não. Não, Você né? sabia que alguma coisa ia acontecer. Via a bomba aí. É né? aquele negócio. Escova o dente e vai. Ninguém sabia, na verdade. Ou melhor, tinha um núcleo que tinha preparado aquilo, junto com alguns juristas e com o Gami Silva, na verdade, controlando aquilo. E o doutor Pedro Aleixo foi o único que votou contra. Deixa ele dizer, lá ele fez uma exposição brilhante e ouvida com toda atenção. E alertando de que ali estavam sendo lançadas as bases para uma ditadura. Sobre isso não havia dúvida nenhuma. Sobre isso não havia dúvida nenhuma. Na sua fala, o senhor diz: senhor presidente, estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada neste Conselho. Se Vossa Excelência permitir, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. O que o senhor quis dizer com não é suficiente? Porque aquilo lá não explicitava o que nós íamos fazer usando o ato na área econômica, em que você fez praticamente, você mudou a estrutura da fiscal. É isso. Mais nada. Aí o senhor ainda diz: acredito que deveríamos dar a Vossa Excelência, senhor presidente, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. A que mudanças o senhor se referia? Na verdade, eram as mudanças que permitissem deslanchar o crescimento que veio depois. Que não foi produto do acaso também. O milagre. Não existe milagre. Entrou para a história como um milagre econômico, aliás, sob o seu comando. Mas milagre é feito sem causa. Então, houve trabalho de brasileiros, essa que é a verdade. É isso. Então, o que aconteceu? Essa história toda tem que ser contada. 68 foi um ano do Arco da Velha, em que houve uma revolução mundial, o mundo mudou, em 68. Lá fora e aqui dentro. Aqui dentro você tinha uma oposição visível, na rua, mas você tinha uma oposição dentro do sistema. A linha dura nunca se conformou com o fato de que você tivesse, na verdade, utilizando um sistema praticamente liberal de funcionamento. Então, sob o comando do general Afonso Albuquerque Lima, tinha uma oposição interna muito sória, muito dura. Era um homem patriota, tinha uma visão estatista completa. Quer dizer, no fundo, aquilo ia terminar numa ditadura ainda mais ineficiente. Então, a esperança era que fosse uma ditadura esclarecida? Não, deixa ele dizer. Quer dizer, hoje você pode atribuir o que você quiser, tá certo? Lá, simplesmente, o que os outros estavam propondo? Uma outra ditadura. Então, hoje, essa história nunca foi contada. Quando eu ouço o Chito dizer, eu era um democrata, mentira! A esquerda queria Cuba. Esta que é a verdade. Então, trocamos uma ditadura por outra, mais nada. César, você concorda com o Delfim que a esquerda também não lutava por democracia, mas por outra ditadura? Não concordo de jeito nenhum. Eu vou mais além. Eu estou convencido de que o AI-5 não foi dirigido contra nós, essencialmente. Né? Claro que
Depois ele vai criar as condições desse combate. Ele foi dirigido, eu acho que o Delfim, em algum momento, en passant, diz isso, ele foi dirigido contra as dissensões dentro do próprio regime, ou dentro do bloco de apoio do regime. Deixa eu entender isso. Exatamente, entendeu? Isso. Tanto assim que as organizações clandestinas são, no início, menos afetadas pelo AI-5, porque elas são clandestinas. Quando vem o AI-5, a grande, entre aspas, limpeza, tá certo? Atinge quem? Professores, jornalistas, magistrados, parlamentares. Juízes do STF. Juízes do STF, parlamentares da Arena, tá certo? O regime estava perdendo a sua base de sustentação interna. E, como o próprio Delfim diz, já tinha perdido a Batalha das Ruas. É nesse contexto em que ocorre esse golpe de Estado. Tá O certo? golpe dentro do golpe. Exatamente. Então, não é verdade que o AI-5 tenha sido dado, a meu ver, contra a esquerda. A esquerda era uma parte, mas a esquerda era uma parte... Isso está certo, eu entendo Certo. isso. Mas que a esquerda objetivava a democracia, Eu acho que é um anacronismo nesse debate, entendeu? É exigir da esquerda de 50 anos atrás a linguagem e os conteúdos que são de hoje. Cada época tem a sua linguagem, cada época tem a sua maneira de se expressar, né? E na ampla frente contra a ditadura, havia grupos mais simpatizantes de Cuba, ou mais simpatizantes daqui, ou mais... Mas havia... Isso era uma parte de uma coisa muito ampla, que foi globalmente atingida pelo AI-5. Não é verdade que o AI-5 tenha se dirigido contra os que queriam uma ditadura alternativa no Brasil. Isso não é verdade. Quer dizer, Fernando Henrique Cardoso não queria, foi aposentado, o Florestan, os ministros do STF, os parlamentares, os militares que foram caçados, quer dizer, a luta não era exatamente essa, tá certo? Portanto, não é verdade. vamos ouvir agora o anúncio oficial na televisão do AI-5, feito pelo locutor Alberto Cury, em rede nacional, ao lado do ministro da Justiça, Gami Silva. Senhoras e senhores, a Agência Nacional transmite neste momento do Palácio Laranjeiras para fazer um importante comunicado. O presidente da República Federativa do Brasil resolve editar o seguinte ato institucional. Artigo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. Artigo 4º. O presidente da República poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Brasília, 13 de dezembro de 1968. Onde é que você estava nesse momento? Você viu isso pela televisão, ao Vi vivo? pela televisão, que era a sensação de que estava decretando realmente uma decretação de morte Era uma coisa, eu estava na casa do cineasta Leon Ishman. A sensação é que a palavra usada naquele momento foi usada depois como realmente pelos bandidos, que era arrastão. Esse arrastão que se fala hoje começa ali. César, você já disse que caiu na clandestinidade depois do AI-5, aí você foi e participou da luta armada. Sim. Em 69, eu ainda não participo da luta armada e vou para a luta armada em 1970. Eu quero que você fale da sua prisão, mas antes eu queria perguntar para o Zuenir. Você foi preso. Sob que alegação? A alegação eu encontrei depois, quando abriram o dossiê do DOPS, onde estavam as fichas policiais e tal. Aí tinha a minha ficha lá. E a ficha do seguinte, indivíduo. Eu era o cara mais importante do jornal. Não era o Roberto Marinho, nem o Nascimento Brito. Era o Zuenir Ventura, porque só se empregavam no Rio de Janeiro se eu assinasse, desse, enfim, demitir e admitir. Então, é uma loucura dizer, bom, realmente, se eu era isso, eles tinham razão em me prender, foi pouco, né? Porque Só a você não paranoia, sabia, né? eu não sabia que era... Não, era uma paranoia... Você, quem sofreu mais com a sua prisão?
Foram meus filhos, né? Quer dizer, o Mauro e Elisa. O Mauro tinha 5 anos, Elisa que tinha 4. Mauro tá ali, Mauro ó. tá ali. É aquele bonitão ali. É. Mauro, o que, que você lembra? Com 5 anos, você lembra alguma coisa da prisão de seu pai? Eu lembro vagamente. Eu lembro da gente visitando, quando finalmente teve autorização para visitá-lo na prisão, e a gente indo lá, aqueles corredores, né, sinistros. E lembro de 3 agentes indo lá em casa buscar meu pai. Eu não tinha a menor ideia do que era, porque estavam lá e fiquei conversando. Eles eram muito simpáticos. E aí vi meu pai fazendo uma malinha e perguntei: ué, pai, você vai viajar? Aí meu pai falou: não, vou. Aí eles falaram: seu pai vai com a gente, mas volta logo. Voltou 3 meses depois. Muito complicado. Você nunca esqueceu isso? Ah, é. Não dá para esquecer uma experiência Não, dessa foi muito traumático. com essa idade. Muito traumático. Obrigado, Mauro. Nada. Essa história de sair e voltar 3 meses depois me lembra a minha história. Eu estava em casa e saí para dar uma aula de matemática para um primo meu que morava uns 3 quarteirões da minha casa. Eu saí de bermuda, de sandália havaiana e sem nada, sem o tostão, sem documento. De modo que eu saí da minha casa para dar uma aula de matemática para o meu primo e voltei 12 anos depois. Nunca mais voltei em casa. Deixa eu perguntar. E como é que foi o seu filho de 17 anos? Fez 17 anos. Eu acho que eu estou falando muito porque eu me emocionei ali no camarim, falando pro Zuenir. Ver se eu consigo, né? Quando meu filho fez 17 anos, eu entrei no quarto dele para dar os parabéns, né? E ele é muito parecido comigo. Ele se levantou e eu me vi. Eu era assim. E eu era assim quando, enfim... Quando foi preso. Quando fui preso. Quer dizer, eu era assim quando começaram as sessões de choque no pau de Arara. Eu vi meu filho e me vi. Mesmo na ditadura, não se podia prender menor de idade. Que artifício que eles usaram? Bom, primeiro foi esse artifício de Passa para me ele. deixar em solitária, né? 3 anos e meio em solitária. Minha prisão não foi reconhecida. Depois, apareceu um psiquiatra militar que elaborou um laudo me atribuindo uma idade mental superior à minha idade biológica. 35 anos. Mas eu nunca cheguei a ser condenado. Eu fiquei mais de 5 anos preso sem condenação, né? Um belo dia me tiraram da solitária, eu não sabia para onde estava indo. Me levaram para Bangu, para um presídio comum, de noite. E aí eu me lembro, entrando na cela, o chefe de segurança do presídio abriu e disse assim: aqui é o lugar da alta periculosia. Eram mais ou menos 40 homens, eram 3 travestis. E eu passei mais 1 ano e meio lá e depois tive em outros lugares e tal. Enfim, foi um período bastante difícil e eu nunca fui condenado. César, você foi torturado. Qual é o aspecto mais terrível da tortura? É difícil responder. Eu quando fui preso, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu tive a única reação que eu não tinha previsto. Eu fui inundado por uma calma, por uma lucidez, por uma tranquilidade. E essa tinha sido a única possibilidade que eu não previ. Eu previ todas as outras, menos essa. E aí me levaram para me encapuçaram, algemaram para trás, me levaram, estavam muito eufóricos, e uma sala ampla. Eu sei que era ampla porque depois, quando eu comecei a gritar, os gritos ecoavam, né? E era um quartel militar, porque através do capuz eu conseguia ver contra a luz alguns capacetes, né? Mas eu não via rostos. Me encostaram contra uma parede e começaram a arrancar minhas roupas. E foi uma operação que não deu muito certo, porque a minha camisa, eles rasgaram a minha camisa, mas ela não rasgou totalmente. Como eu estava chamado para trás, ela ficou pendurada aqui.
E eu fiquei talvez uma semana algemado para trás, e a minha lembrança desse período inclui esse trapo de pano que ficou pendurado mais ou menos uma semana, cada vez mais sujo, cada vez mais ensanguentado, cada vez mais fedorento. Ele me acompanhou, né? Eu percebi, encapuçado, que estavam colocando fios elétricos no meu corpo. E eu realmente estava calmo. Não digo isso para dizer que eu sou valente, não, porque eu não me considero valente. É uma coisa muito... São reações que você não poderia prever. Eu não poderia prever. E uma pessoa botou a mão no meu ombro e disse, enquanto eu tiver com o teu ombro, está tudo bem. Quando eu soltar, vai começar. E fez algumas perguntas meio banais, e lá pelas tantas tirou a mão do meu ombro, e eu senti a primeira descarga. Caí no chão. E aí começa, né, o processo. Né? É um processo que tem intervalos, você fica com muita sede. Uma lembrança desse período torturante para mim, até hoje. Cada vez que eu tomo um copo d'água, é um ritual. Eu nunca mais esqueci o valor da água, que eu me senti morrendo de sede. Você poderia ter morrido, você poderia ter sido assassinado. Por que você não foi? Você está me extraindo coisas que eu nunca contei. Fico muito honrado pela sua confiança. Tinha um sofá e disseram, senta. Era inusitado completamente você sentar. E entrou uma pessoa mais velha, fumando uma piteira, e que eu logo vi que era uma pessoa muito importante, porque atrás dele tinha um oficial que eu identificava como muito importante, e ele estava trêmulo. E ele perguntou a esse outro oficial mais velho, Vossa Excelência quer alguma coisa? Vossa Excelência é general de 4 estrelas. Eu era filho de militar. Sabia disso. Então eu sabia que eu estava diante de um general. E ele me disse, você é o primeiro preso que me vê. Nunca nenhum preso me viu. E ele disse assim, eu vim te dar uma boa notícia. Nós não vamos te matar. Respirou fundo e disse, foi uma decisão muito difícil. E aí me deu 3 razões. Essa primeira razão, você é filho de um colega nosso. Seu pai foi um grande oficial. E ele disse assim, os militares são muito leais. Foi a expressão que ele usou. Segundo, ele disse, você é muito jovem. Eu tinha 17 anos. E ele falou, nós não somos os monstros que você imagina. O terceiro motivo é realmente surpreendente. Ele disse assim, você não nos odeia. Nunca vimos ódio no teu olhar. E ele, por uma circunstância, ele disse se eu aceitaria conversar com ele para ele me mostrar as benesses do regime, né? E eu disse para ele, posso conversar, mas eu sou comunista. Ele riu e disse assim, essa tua sinceridade é que eu gosto. E eu não soube quem era esse oficial, né? Muito tempo depois, eu estava na Solitária, alguém coloca um jornal por baixo da porta de ferro. Isso acontecia algumas vezes, era muito importante para mim, até para eu me relocalizar no tempo, né? E estava havendo a tentativa de golpe contra o presidente Geisel, o general Geisel, que era liderada pelo então ministro do Exército, Silvio Frota. Era o Silvio Frota. Que veio trazer pessoalmente a notícia de que não iriam me matar. Esse relato extraordinário que a gente acabou de ouvir do César avatariza, quer dizer, ele resume, contém todas as consequências terríveis do AI-5. Então, até para dar um tempo para o César se recuperar, e a gente também, vamos ouvir a reflexão do Delfim Neto sobre as consequências do AI-5.
Olhando 1968, houve atentados, havia manifestações de terrorismo de direita, de esquerda, durante todo o ano. Por isso que eu digo, se as condições fossem as mesmas e o conhecimento que eu tinha naquele momento, eu assinaria de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mesmo porque ele não implicava no que aconteceu depois. O que aconteceu foi realmente um nível de cassação, não só civil, mas principalmente militar, muito superior a tudo aquilo que se imaginava. Não há justificativa nenhuma para uma tortura. Não existe. Não há troca de... Enquanto o senhor estava no governo, o senhor já teve informações de que se torturava? Deixa eu lhe dizer, os governos eram totalmente independentes. A área econômica nunca teve nenhuma vinculação com a área militar. É claro que você sabia o que estava na imprensa, o que se dizia. Dentro do governo, nunca se discutiu isso. Então, o que eu estou entendendo é que o senhor não se arrepende, muito pelo contrário, assinaria de novo o ato. Se eu tivesse, naquele momento, conhecimento real da que nós estamos vivendo. Era um processo de desintegração do governo. O governo tinha obrigação de se defender, ou deixar de ser governo. Pontos de vista bem diferentes, né? Por que não adotaram a solução do Pedro Aleixo? Não é? Que era constitucional, era drástica, mas tinha prazo de validade. Né? Esse é que é o mistério. Para você, quais são as vitórias e as derrotas da turma de 68? Houve vitórias ou foi só derrota? É uma pergunta difícil, né, de responder, porque, enfim, é um balanço. Eu acho o seguinte, que a primeira lição que eu diria que é que a democracia é melhor, né? Quer dizer, qual é a diferença entre hoje e aquela época e tal? É que hoje você tem, mal ou bem, com todas as deficiências, com toda a incompletude da nossa democracia e tal, você tem democracia. Isso faz uma diferença absoluta, entendeu? Qual o papel do César no seu livro? Cezinha, eu estou emocionado, eu digo assim, vocês assistiram, eu conheço o Cezinha há 50 anos. Ele disse coisas aí, e da maneira como disse, que eu não desconhecia. Eu achava que esse programa ia ser um fracasso. Hoje eu acho que tem que ser, eu vou dar palpite ao meu colega, né, enfim, sabe, que é o seguinte, o programa é o Cezinha. Entendeu? É um Cezinha. Você me tira desse programa. O problema é que você escreveu um livro que é mais ou menos bom, viu? O seu livro é extraordinário, então... Eu sou testemunha. Ele é o herói do seu livro. Não, é o herói do meu livro. É. Eu agora achei que ia ser um fracasso. Porque eu sou horroroso na televisão. E Oxalá ele não está nos fala. abençoando. Agora, que coisa, Cezinha. Realmente eu fiquei, 50 anos que eu tinha... Ou você é meu personagem ou meu amigo, mas eu nunca fiquei tão comovido. Olha que em 2008 eu te entrevistei. Por que você não disse essas coisas? Eu não queria dar entrevista, né? Você lembra? Você não queria. Resistiu como resistiu a dar essa entrevista. Maravilha. E é um homem de uma inteligência tão extraordinária que eu só posso agradecer a sua generosidade, César. Generoso, né? Generoso. Você não tem raiva nesse garoto. Vamos a mais uma participação do Delfim Neto. Ele tem uma tese de que a história do Brasil é feita por acidentes e que o AI-5 talvez nem fosse lembrado, não fosse por um acidente. Quando o futuro vira passado, você fica muito mais sábio, você descobre coisas insuspeitadas. No ato 5, tem 2 ou 3 coisas que precisam ser sabidas. Aquilo era uma coisa de curtíssima duração. O ato? Vamos ver o seguinte. O que aconteceu logo depois? Em maio, o doutor Pedro Aleixo estava fazendo o projeto da nova Constituição, a pedido do Costa e Silva. Terminou o projeto da própria Constituição, o Costa e Silva disse para mim, Delfim, eu vou promulgar a Constituição, que o doutor Pedro Aleixo terminou, ainda me disse,
No teu setor não tem nenhuma mudança. E em 69 nós faremos a eleição. Isso não aconteceu por causa do acidente vascular do Acidente presidente? vascular. A história do Brasil é uma sucessão de acidentes. Se não tivesse havido o acidente vascular, nós teríamos feito a eleição em 69. Não teria... A Revolução teria terminado em 69, porque a promulgação da Constituição anulava o ato 5. E a gente pode falar em algum legado do AI-5? Deixa eu lhe dizer, o AI-5, naquele instante, foi uma necessidade. Tá certo? Conservou o governo, o que, na minha opinião, era para o bem. O legado do autoritarismo. A gente tem um país em que o autoritarismo ainda permeia as relações sociais, as pequenas, a micropolítica. Isso não é uma herança do... Mas, não, isso já existia, por isso é que aconteceu o AI-5. O autoritarismo está na história do Brasil, não está no AI-5 só. Tanto é verdade que ele sobreviveu e, pelo contrário, tomou biotônico Fontoura. Como é que surgiu esse autoritarismo que está aí, fortalecido? Porque a sociedade, na verdade, a sociedade quer vingança. A sociedade não quer justiça. Enfim, Zuenir, César, alguém se anima a responder se o AI-5 foi causa ou consequência do nosso autoritarismo de cada dia? Segundo esse raciocínio, você chega e acha que o AI-5 foi produto da vontade da sociedade. Então, não foi, né? Não. Eu acho que é um pouco o ovo e a galinha, entendeu? Há uma longa trajetória de autoritarismo na sociedade brasileira, mas ali houve um projeto político. Eu discordo do Delfim, a ditadura não acabaria em 69, ao contrário, legitimada pela economia que ele construiu. O Costa Silva acabou antes, né? Acabou antes, e naquele momento a ditadura ganhou fôlego, né? Por um longo período pela frente. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes para falar de alguns reflexos do AI-5 ainda presentes hoje. É a cachaça ouro mais vendida do Brasil. Por que a Ipioca Ouro é tão vendida, tão vendida? Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre o AI-5, 50 anos de AI-5, com Zuenir Ventura e César Benjamin. 2018. César, o que o AI-5 tem a ver com a eleição de Jair Messias Bolsonaro? Tem alguma coisa aí? Eu acho que não exatamente o AI-5, mas essa memória não bem trabalhada, não bem digerida, não solucionada do regime militar. Quer dizer, eu acho que o regime militar é um fato histórico. Tá? Eu escrevi, desde a anistia para cá, centenas de artigos, alguns livros. Você não vai encontrar nenhuma frase minha contra as Forças Armadas. Nenhuma. Porque elas são uma instituição nacional permanente, sem a qual não há projeto nacional. Mas o presidente Bolsonaro não teve papel nenhum no regime militar. Ele não teve papel nenhum em nada. A história pessoal do presidente eleito, com todo respeito, é a história de um grande fracasso. Eu acho que se estabeleceu no Brasil algum pacto oculto de que só a nulidade pode governar o Brasil. Né? Você pensa nos últimos aí. Né? É difícil você encontrar alguém que ganhasse uma entrevista de emprego. Né? E, no entanto, essas pessoas chegam à presidência da República. O Bolsonaro foi um militar fracassado, que saiu mal das Forças Armadas, com processo, etc.,